Pera, agora fala. Olá, shalom, shalom, queridos filhos e filhas do Senhor. Eu sou a apóstola Mircele e nós vamos dar início aqui a nossa primeira aula do curso profético da nossa Universidade do Espírito. Amém? Que este curso venha ser edificante para a sua vida espiritual. Amém? E que o nosso Senhor Espírito Santo esteja conosco durante esse curso, durante essas aulas, para que seja para crescimento da noiva e edificação da noiva. Amém? Vamos dar início, vamos tocar o shofar, clamando a presença do Senhor, a presença dos anjos para estar cercando este lugar e também o ambiente a qual você se encontra. Quero já, neste momento, orar pedindo para que o Senhor Espírito Santo venha estar nos direcionando essa aula, este curso. Eu quero dizer para vocês que foram dias de grandes batalhas, dias de grande guerra, de uma guerra travada contra o inferno, para que não viesse a acontecer, para que este momento não viesse a estar acontecendo. Mas eu entendo que assim como está dizendo lá no livro de Daniel, que quando Daniel queria ali uma resposta para o seu povo, Daniel começou a orar e a buscar o Senhor, a jejuar e a se consagrar. E ali o Senhor respondeu a Daniel, trouxe a Daniel a resposta através do anjo. E quando o anjo vinha para trazer a resposta, existia ali uma grande batalha nas regiões celestes. O anjo não conseguia passar, porque a resposta que o Daniel precisava para o seu povo era algo que vinha da parte de Deus. E assim foi, queridos, esses dias de batalha. Nós travamos luta contra o inferno, mas este momento está acontecendo, porque tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e para a edificação da noiva. Amém? Então o desejo do meu coração, e creio também que o desejo do coração de Deus, é que essa mensagem chegue até você para te restaurar, para te edificar e para ativar espiritualmente falando. Amém? Eu quero já no início dessa aula compartilhar algo com vocês. Algum tempo atrás, antes de nós entrarmos aqui no texto, eu quero estar ministrando. Algum tempo atrás, o Senhor me deu uma revelação e o Senhor em espírito, o Senhor me mostrou algo, o Senhor me levou a um lugar. Eu até disse isso, numa das nossas lives. O Senhor me levou no meio de um mar, do alto mar, ali dentro de um barco, E este barco, um barco simples, um barquinho pequeno, simples. E neste barco, eu vi como se uma âncora descesse deste barco e ela ali descesse bem lá no profundo do mar. E lá no solo, naquela areia, lá na profundeza do mar, ali o Senhor lançou como se fosse uma âncora e o barco ficou parado em alto mar. E estava só aquela brisa suave, e ali o Senhor me levou até lá no fundo do mar. E lá o Senhor me trouxe, o Senhor me mostrou uma ostra, assim. E dentro daquela ostra tinha uma pérola. E eu até vim aqui hoje, já com essa aula, ela é voltada para o profético, voltada aos profetas, E eu até vim com essas joias aqui, com essas pérolas. O Senhor Espírito Santo pediu para que eu viesse, colocasse as pérolas, que eu me adornasse de pérola como um ato profético, E porque quando o Senhor me levou, o Senhor me mostrou essa pérola, o Senhor me disse das riquezas dele, o Senhor me disse da pérola. O Senhor comparou os dons do Espírito, o Senhor comparou como
pérola preciosa, né? E hoje eu entendo porque que o Senhor está dizendo ali na sua palavra que não é para nós lançarmos as pérolas, né, aos porcos, né? E o que o Senhor está dizendo na palavra dele sobre isso? O Senhor está dizendo que não é para nós lançarmos aquilo, igreja, que é lindo, que é edificante, aquilo que tem uma essência, né? Aquilo que dinheiro nenhum nessa terra pode comprar, título nenhum nessa terra pode contar, que são os mistérios que vêm da parte do nosso Deus, e que o Senhor, Ele só revela aos seus pequenos, o Senhor só revela aos seus humildes de coração. Amém? Então o Senhor comparou este curso profético, essas aulas proféticas, a pérola, a uma joia preciosa, a algo assim raro de se encontrar. Amém? E não são para todos. Por isso que o Senhor nos deu, né? E o Senhor pediu para que este curso, né, que essas aulas proféticas fossem sim separados, né? Que não é para todos, é somente aqueles que entendem, aqueles que vivem a vida no Espírito, aqueles que crê no sobrenatural, aqueles que andam no sobrenatural, aqueles que vivem no sobrenatural. Amém? Então eu vim aqui também com essas pérolas, né, simbolizando, né, que essas riquezas está sendo liberada para nós. Essa riqueza está sendo, essa joia está sendo liberada para a igreja do Senhor nos últimos dias. Amém? Então, como esse curso é um curso profético, nada melhor do que vir aqui com esse ato profético já nessa primeira aula. Amém? E hoje nós queremos falar, queridos, nós queremos falar sobre o propósito profético na vida de cada homem, na vida de cada mulher, na vida de cada filho que são chamados por Deus. Amém? E essa primeira aula, o apóstolo ele deu ali para nós a introdução, falando sobre sermos amigos de Deus, de sermos amigos do Senhor e temos o nosso coração alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o propósito do Senhor. E como eu falei também para vocês, que nessas aulas eu estaria aqui falando sobre a minha vida com o Senhor, das experiências que eu tenho tido com o Senhor no decorrer da minha chamada, no decorrer do meu ministério. São 16 anos, né? Eu creio que ainda são poucos, perto de muitos homens e de muitas mulheres, né, de Deus, que tem aí uma caminhada já de 30, 40, 20 anos, né? Às vezes pode ser que você tenha menos tempo do que eu e tenha vivido coisas ainda maiores do que eu com o Senhor, mas todos os dias eu tenho louvado a Deus, agradecido a Ele por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos úteis para o reino do Senhor e sermos úteis para a edificação da noiva de Cristo nos últimos dias. Temos agradecido ao Senhor e muitas vezes temos dito a Deus que nós não somos merecedores dessa imensa graça e misericórdia que o Senhor tem concedido sobre as nossas vidas. E há algum tempo atrás, o Senhor nos deu também uma experiência e o Senhor fez com que eu viesse a sentir muita dor de parto durante uma ministração profética. E o Senhor fez com que eu viesse a sentir dores de parto, a qual ali eu, no chão, durante a ministração, o tamanho poder e a tamanha unção que veio sobre a minha vida e a vida do meu esposo também, do apóstolo Ronaldo. E ali no momento dessa ministração, eu fui tomada de uma dor muito grande no meu ventre e contrações de parto mesmo. As mulheres que têm filhos sabem do que eu estou dizendo, mas essa dor não era uma dor natural, era uma dor sobrenatural. E foi quando o Senhor liberou uma palavra profética sobre a minha vida, e o Senhor disse que eu seria mãe de profetas, mãe de multidões.
E no momento, há mais ou menos uns 5 anos atrás que eu recebi essa palavra profética, eu ainda não tinha o entendimento do que Deus estava revelando para a minha vida e para o meu ministério. E hoje eu consigo entender, né, porque chegou o tempo dessa profecia se cumprir. E por isso hoje eu estou aqui como profetisa do Senhor para te ajudar, né, para compartilhar com vocês que estão nos vendo um pouco das experiências, do conhecimento, das revelações que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Amém? Então eu espero ser útil nessas aulas, eu espero poder ajudar a você que de repente é um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, você que é um apóstolo, um ministro, você que é um pastor, né? Ou talvez você não tenha também esses títulos, mas você é diante de Deus. E assim como muito tempo eu andei na presença do Senhor e eu perguntava para Deus, Deus, eu quero ser útil para a tua obra, eu quero ser útil para o teu reino. Eu já recebi, Senhor, tantas unções de missionária, de pastora, de evangelista, de bispa, de apóstolo, de profeta, mas eu quero verdadeiramente, Senhor, saber quem eu sou e o porquê que eu fui chamada, para que eu fui chamada, porque nós entendemos que a noiva de Cristo, ela é um corpo, né? E esse corpo, ele tem que estar andando bem ajustado, todos os órgãos, todos os membros tem que estar bem ajustado, né? E andando em uma direção só, para que ele venha ter efeito. Então foi quando eu entendi e o Senhor ministrou ao meu coração e o Senhor revelou a vontade dele para minha vida e o Senhor disse para mim, né, filha, você foi chamada por profeta, né? Porque desde criança, deixa eu falar um pouco aqui da minha vida para vocês nessa primeira aula, né? Alguns já sabem, já ouviram o nosso testemunho, porque desde criança, né, o Senhor já nos chamou para o profeta, né? Então desde criança eu já tinha visões, desde criança eu já tinha visão aberta, revelações, desde criança eu já ouvia a voz do Senhor falando comigo, desde criança eu via demônios, eu via os anjos, né? Eu via os portais abertos, eu via as revelações a nível, né, de pessoas, a nível de estado, de nações. O Senhor me mostrava muitas das vezes terremotos que iriam acontecer. O Senhor chegou a me mostrar até aviões que depois caíram e houve morte, mas eu não conseguia ter um entendimento do que estava acontecendo comigo. Mas quando chegou no momento certo, então o Senhor me trouxe o esclarecimento e a revelação, e o Senhor fez-me entender que o meu ministério é um ministério de profeta, profeta de ofício, aquele que foi chamado desde o ventre, né? A palavra do Senhor está nos dizendo em Isaías, se eu não me engano, Isaías 45, quando o Senhor está dizendo para Ciro que o Senhor, antes mesmo dele o conhecer, o Senhor já o conhecia, e o Senhor chamou a ele para um propósito, e assim o Senhor fez comigo, e tenho certeza que assim o Senhor também fez com você. Mas talvez nós não sabemos lidar com os dons, nós não sabemos lidar com tudo aquela bagagem que foi colocada sobre as nossas vidas, e por isso nós temos que aprender com aqueles que estão um pouco mais à nossa frente, né? Eu digo para vocês aqui, eu tenho aprendido muito, né, com profetas mais velhos do que eu, né, profetas que sabem mais, os desbravadores que estão um pouco mais à nossa frente, né, como a Ana Mendes Ferro, né, e também vendo uma ministração da profeta Ana Mendes, a gente também viu que Deus tem dado a ela a mesma visão, não? Então nós estamos andando na mesma visão e na mesma revelação, e é esse o desejo do coração do nosso Senhor, amém? Até nós temos que ter a humildade de receber, né, de sentar e aprender com aqueles que estão um pouco mais à nossa frente, amém? Aqueles que estão um pouco mais, né, num nível maior com o Senhor. Então nós temos que sentar, nós temos que aprender, e tudo isso
compartilhando as experiências para a edificação da noiva. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse texto, que se encontra em Joel 2, 28, e esse tempo que nós estamos vivendo agora, na entrada do ano de 2019, nós estamos vivendo um ano profético, nós entramos num ano profético, nós entramos num ano de revelação, nós entramos num ano de portais celestes abertos sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira. E nós começamos a viver este novo tempo. E aqui está um texto-chave para nossas vidas, né? Em Joel 2, 28, está dizendo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Queridos, aqui tem uma profecia, né, liberada para as nossas vidas, para os dias de hoje, né? Nos últimos dias, nós temos visto uma grande fúria, e o apóstolo também disse aqui, né, na introdução das aulas, nós estamos vivendo dias a qual o inferno tem tentado fechar a boca dos nossos profetas. O inferno, Satanás e seus adeptos têm se levantado com uma grande fúria, têm se levantado com grande estratégias para fechar a boca dos nossos profetas. Porque se nós olharmos para a Bíblia, desde o princípio, o profeta ele tem um papel principal para a edificação da noiva. Se nós vemos, o profeta é aquele que traz a mensagem dos céus para a edificação da noiva. A Bíblia diz lá em Amós 3:7, está dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Amém? Então, tudo aquilo que Deus tem por fazer a nível de igreja, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de nações, a nível de pessoas, o desejo do coração de Deus é primeiramente falar para os seus profetas, revelar aos seus profetas, para que os seus profetas anunciem aquilo que está dentro do coração de Deus, antes mesmo de acontecer. E o porquê que Deus quer revelar aos seus profetas, até mesmo antes de acontecer, para que a igreja venha a ser alertada, para que os povos venham a ser alertados. Uma experiência que nós tivemos agora nos últimos dias foi na nossa política brasileira, né? Foi na mesa de governo da nossa nação. Nós vemos que foi travada uma grande batalha espiritual, uma luta do bem contra o mal, uma luta dos céus contra o inferno, né? Uma luta foi travada na nossa nação. E o Senhor anunciou aos seus profetas, e o Senhor levantou os seus profetas dessa nação, trazendo uma mensagem para a nação e dizendo que era para o povo clamar, porque o Senhor colocaria um justo, né, no governo. O Senhor disse que Ele colocaria um justo. O Senhor, como nosso apóstolo Ronaldo já disse, o Senhor não falou que Ele estaria colocando um pastor, um apóstolo, não. O Senhor falou que Ele tinha um homem escolhido, que o Senhor olhou para este homem, para essa nação, e encontrou sinceridade no coração deste homem. E o Senhor viu a nossa pátria, o Senhor viu o nosso Brasil tomado por injustiça, tomado por pessoas corruptas, tomada por pessoas malignas, tomada por pessoas que queriam sentar naquela cadeira simplesmente para os seus benefícios próprios. Então o Senhor levantou os seus profetas e começou a anunciar e dizendo
se levante, ore, clame por essa nação, porque vou eu fazer algo. Vou eu mudar o quadro da nação brasileira. Então nós vemos que os profetas se levantaram e começaram a profetizar e começaram a trazer a mensagem do Senhor aos povos. E os povos entenderam o que o Senhor estava dizendo e começaram a se levantar em oração, pegaram as suas espadas, tomaram os seus postos, e a igreja do Senhor se levantou. Começaram os profetas a subir aos montes, aos lugares altos, a fazer os altares, a fazer os atos proféticos, entronizando o poderio do Rei da Glória. Amém? E aconteceu, porque a igreja se moveu, o povo se moveu. Então, por isso, é necessário que a voz profética esteja ativa. Amém? Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. E talvez você está olhando essa aula e você está até mesmo falando, mas somente os profetas podem receber essa revelação? Não, a voz profética dos últimos dias é para todos os povos, amém? E você está incluso neste povo. Talvez você não é um profeta de ofício, talvez você não foi chamado desde o ventre, mas você é uma voz profética, amém? Você é também um profeta para este tempo. Porque quando nós olhamos o texto-chave de hoje, que está em Joel 2, o Senhor diz: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Está falando aqui que os velhos terão sonhos, está falando aqui que os jovens terão visões. E nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do Senhor restaurar o profético na nossa nação. É tempo dos profetas começarem a abrir a sua boca e profetizar. Amém? E nós precisamos entender o nosso papel, o nosso legado. Nós precisamos tomar conhecimento e nós precisamos usar a autoridade que o Senhor Espírito Santo já designou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas é necessário que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus. É necessário que o propósito esteja alinhado com os propósitos de Deus. Amém? Então nós vemos nos últimos dias o Senhor trazendo essa restauração para a nossa nação. O Senhor trazendo essa restauração para as nossas igrejas. É necessário, porque o Senhor diz, preste bem atenção, deixa eu contar algo, uma revelação para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Preste bem atenção. Uma certa feita, e eu quero deixar esse texto também aqui, ó. Em Efésios 4, 11, 13, está dizendo: e ele quem? O Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, voltando lá no começo, quando eu disse para vocês que nós temos que descobrir qual a nossa função, qual o propósito profético que o Senhor tem para as nossas vidas. Não aquilo que muitas vezes nós queremos exercer. Nos últimos dias, nós vemos muitas pessoas insatisfeitas, pessoas entristecidas, pessoas depressivas. Nós encontramos dentro da casa do Senhor. Por que isso tem acontecido dentro da casa de Deus, dentro das nossas igrejas?
Porque nós olhamos pessoas que não estão exercendo aquilo que verdadeiramente elas foram chamadas para exercer. E por isso que nós temos que descobrir em Cristo qual é a nossa função. Mas este curso está sendo voltado especificamente aos profetas. Porque o Senhor, Ele está chamando os seus profetas para se levantarem. Ele está chamando os seus profetas para profetizar verdadeiramente. Amém? Deus não está falando desse ano profético, o Senhor não está falando, querido, de simplesmente aqueles profetas que profetizam ali dentro da igreja. Não, o Senhor está falando de uma geração de profetas, assim como foi a geração de João Batista, assim como foi a geração de Elias, assim como foi a geração de Jeremias, de Ezequiel, de profetas que mergulhem nas dimensões profundas em Deus, de profeta que tenham a revelação divina dos céus para a edificação da nossa noiva, não só a nível de igreja, amém? Mas a nível de estado, de nações, amém? Então que você possa entender, se você está fazendo este curso, se você está ouvindo essas aulas, é porque você é um profeta do Senhor, amém? Então o Senhor, Ele quer que você nesse curso descubra o potencial que você tem e que você descubra o porquê e para que você foi chamado. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Uma certa feita o Senhor me deu uma experiência, né? E nós vamos estar falando muito sobre isso aqui. De arrebatamento de espírito, porque nós vemos na Bíblia que toda vez que o Senhor queria revelar algo aos seus profetas, o Senhor tomava o espírito dos seus profetas, o Senhor levava ele nas dimensões e revelava a eles, e dava a eles a revelação. E há um tempo atrás o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me levou em espírito e o Senhor me levou a uma mesa de governo. Preste bem atenção. E o Senhor me levou em um lugar, e quando eu cheguei neste lugar, eu vi uma mesa enorme. E nessa mesa, era uma mesa redonda. E nessa mesa tinha vários príncipes sentados. Mas os príncipes que estavam sentados nessa mesa, queridos, não eram os príncipes do Senhor, eram os príncipes das trevas. E era uma mesa redonda, e tinha vários lugares, né? E tinha toda uma hierarquia naquela mesa. E ali eles se comunicavam entre eles, e eu os via e ouvia o que eles estavam falando, mas eles não conseguiam me ver, porque o Senhor tinha me levado neste lugar com um propósito específico. Então o Senhor, eles não conseguiam me ver. Os anjos do Senhor vieram e me levaram e ficaram comigo todo o tempo dessa revelação. E teve alguns momentos que eu temia estar ali, por conta que eu sentia aquela opressão, e eu sabia do tamanho nível de força que estava sobre aqueles príncipes das trevas. E ali eu contemplei, né, o que eles falavam, e eles tinham mapas, preste bem atenção, eles tinham mapas em suas mãos, e eles faziam tudo naqueles mapas, igual quando nós fazemos, né, um mapeamento de cidade, de estado, né, quando nós queremos ganhar um território para o Senhor, que nós vamos fazer um mapeamento espiritual, para nós entendermos qual principado que está agindo ali, né? Qual o dominador que está agindo ali naquele bairro, naquela cidade, naquele estado. Então eu fiquei ali vendo, e eles ali, eles tinham um plano, eles tinham estratégia, eles tinham esse mapa, e eles
eles marcavam as igrejas, eles falavam da liderança da igreja, eles falavam dos membros da igreja, eles falavam do grupo de louvor da igreja, eles falavam dos profetas, dos apóstolos. Então eles começavam ali a escrever, né, a criar estratégia de como eles iriam derrotar, como eles iriam acabar com aquela igreja, ou acabar com aquele homem, acabar com aquele ministério, como que eles iriam calar a boca daquele profeta. Então eles começavam a mapear ali, tinha um mapa, e eles começavam a falar entre eles. E quando o que estava na ponta era uma mesa redonda, mas aquele que estava na ponta, aquele que governava a todos ali, ele determinava, e eles conversavam entre eles e chegavam a um denominador comum, né? E eles se acertavam, uns se acertavam com o outro, né? E quando aquele maioral dava ordem, os outros menores, eles ali entendiam. Então eles saíam, né? Eles saíam e ali saíam um tanto junto, né? Com aquele dominador maior, com aquele príncipe, saía os demônios menores junto com eles, e eles iam para o alvo. E ali eu perguntei para o Senhor, o porquê porque a mesa deles são redonda? Porque essa mesa é redonda? Poderia ser uma mesa quadrada, mas o que me despertou a atenção foi aquela mesa redonda. Então o Senhor Espírito Santo ministrou ao meu coração. O Senhor disse que a mesa redonda, ela simboliza a unidade. Ela simboliza a união, a aliança, a mesa redonda. Assim como a aliança também, né? Simboliza a unidade no profético, simboliza a união. E ali eu via que quando aquele príncipe maior falava, todos obedeciam e acatavam a ordem. Então, estrategicamente falando, o nível de organização deles era assim impecável. Então eles saíam para designar, eles iam de encontro àquela igreja, eles iam de encontro àquele profeta, eles iam de encontro, né, com o apóstolo, mas eles iam já com a estratégia toda formada. E um acatando a ordem do outro, que era o maior. E aí o Senhor me levou a ver como que está a noiva de Cristo nos últimos dias. O Senhor disse para mim, filha, eles são mais unidos do que os meus filhos. Eles são mais unidos do que a minha igreja, do que o meu povo, que chama pelo meu nome. E por isso, muitas igrejas sendo destruídas, por isso, muitos ministérios sendo destruídos, porque tem aberto as brechas, né, da divisão, e é onde Satanás entra. Mas por isso que o Senhor, entenda bem, por isso que o Senhor está levantando os profetas com as revelações, as revelações estratégicas, né, para combater o império das trevas, para que a igreja do Senhor nos últimos dias venha a ser restaurada, para que o profético venha a ser restaurado, para que os profetas verdadeiramente se levante e começa a receber as revelações que vêm dos céus. Então nós temos que entender, né? Por isso que o Senhor designou os cinco ministérios. E nós temos que entender e respeitar e acatar a cada ministério que foi designado pelo Senhor. Muitas pessoas, como o apóstolo já disse, muitas pessoas falam que não existe mais profetas, não existe mais apóstolos. O Senhor não tirou, está na Bíblia e tem até hoje, e foi o Senhor que deixou, né? Então, nesses últimos dias, o propósito do Senhor é a restauração do ministério profético, amém? É o desejo do coração do Senhor. E neste ano de 2019, o Senhor vem concluindo este propósito. Mas o Senhor quer que nós entendamos qual é o nosso chamado. O Senhor quer
que que todos esses ministérios, né, estejam restaurados e estejam na unidade, caminhando junto. Porque se nós formos ver, não tem o ministério apostólico, depende do ministério profético. E vice-versa. Não tem um ministério que flua sozinho, né? Um ministério depende do outro para a restauração e para a edificação da noiva. Então, por isso que o Senhor diz que o Senhor está falando nos últimos dias, e nós já estamos vivendo esse tempo, igreja, irmãos e irmãs do Senhor. E por isso o Senhor quer restaurar a visão profética. Por isso o Senhor está levantando os profetas que muitas vezes foram feridos, que se calaram, que deixaram de profetizar, de repente por circunstância, de repente por perseguição, né? De repente por não ser compreendido, porque o profeta é assim. O profeta, poucos entendem o profeta. Porque o profeta vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. Muitas vezes eu vou em certos lugares almoçar com meu esposo, com a minha família, e eu não consigo ficar naquele ambiente. Eu começo a sentir a intenção do coração das pessoas que estão ali, os pensamentos, a soberba. Começo a sentir, né? Para vocês terem uma ideia, este final de semana essa semana nós tiramos uns dias de férias e nós fomos para a praia, para o litoral. E nós chegamos lá, a atmosfera daquele lugar, eu fiquei totalmente mal, uma atmosfera de prostituição, de um peso, uma atmosfera de opressão. E eu falei para o meu esposo, vamos embora, não dá para ficar aqui. E nós íamos embora. Porque eu comecei a sentir aquela atmosfera. E aquilo começou de uma certa forma a me fazer mal. E eu comecei a chorar ali no quarto, a falar com o Senhor. E eu vi as pessoas todas se divertindo ali e eu não conseguia. Porque o profeta sente o que ninguém sente, ele vê o que ninguém vê, né? E às vezes é mal compreendido. E a vida de um profeta, né, ela consiste sim a estar no secreto com o Senhor, para que venha entender e trazer a revelação que a igreja precisa, trazer a profecia que a igreja precisa para este tempo, porque nós estamos vivendo esse tempo antes da volta do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. E o Senhor está levantando essa geração de profeta. E nós fazemos parte dessa geração de profeta. Então nós temos que descobrir, né, o nosso chamado no Senhor. E nós temos que pedir para que o Senhor venha nos alinhar com este propósito. Amém? E se você está fazendo essa aula, você está vendo essa mensagem, é porque você foi chamado para esse tempo, para essa hora. E por isso que o Senhor falou que essas aulas proféticas são pérolas, são coisas assim reveladas do coração de Deus. São coisas assim que o Senhor tem nos dado, né? Que só para esse tempo agora, o Senhor diz, filha, agora chegou a hora de todas as revelações que eu te dei. Chegou o tempo de você compartilhar. Chegou o tempo de você falar. Chegou o tempo de você liberar, né? E o tempo é esse. Amém? E o Senhor tem essa unção para nós. O Senhor tem esse mover para nossas vidas, né? O Senhor tem essas revelações proféticas para nós. Amém? E eu quero compartilhar algo também com vocês, que uma outra experiência que eu tive com o Senhor me levar a um lugar, em espírito também, né? Lembrando vocês, querido, eu quero dizer isso aqui, os profetas, não tenha medo, não tenha medo, não tema aquilo que os céus queira revelar para você. Muitos vão achar que você tá doido,
Muitos vão achar que você ficou lunático, fanático, mas não tenha medo de viver, não tenha medo de deixar o Senhor revelar a você, porque chegou o tempo de Deus revelar e Ele vai revelar. Amém? E o Senhor me levou e Ele me mostrou algo. O Senhor me levou em um lugar, preste bem atenção. E o Senhor me levou à beira de um rio. E esse rio, as águas desse rio estavam secas. Não tinha água, a água era pouca, como se aquele rio estivesse seco. E ainda era uma água suja. E existia vários entulhos, galhos, vários entulhos dentro desse rio. E eu andava na margem desse rio e eu olhava em volta deste rio. Ali só tinha uma pastagem seca. Os galhos, eles estavam todos ressequidos. A pastagem, a grama estava toda seca. As pessoas que estavam ali em volta, elas estavam ressequidas. Elas estavam secas. Elas não tinham vidas. Era como se fosse só o couro, o osso, a pele. Não tinha pele, era uma pele seca. As veias estavam secas. E os animais também que estavam todos ali, todos dessa forma. E eu fiquei sentado na margem desse rio. E de repente, os céus se abriu. E dos céus veio o Espírito Santo numa forma corpórea de um pombo. E ele veio voando. E era um branco que chegava a doer os meus olhos. Era um branco que eu nunca vi nessa terra. E em nenhum lugar nenhum. E ele veio, e quando ele veio para entrar dentro daquela água suja, daquele rio. E quando ele foi para entrar, eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, ele vai entrar lá dentro. Daí eu ainda pensei comigo, ele vai se sujar, porque a água está suja. E quando ele veio, que ele desceu sobre aquela água, aquele rio, ele adentrou naquela água suja e ele sumiu. Mas quando ele sumiu, toda aquela visão mudou. Em questão, em fração de segundos, aquele rio, as águas subiram e ao mesmo tempo os entulhos desapareceram e ao mesmo tempo não tinha mais entulhos, aquelas águas corriam. E em volta eu comecei a olhar, era as águas cristalinas, e quando eu olhei em volta, aquela pastagem já não estava mais ressequida, já estava toda com vida. As pessoas que estavam ali em volta, que estavam com o corpo, a pele, né, toda sem vida, começaram a ter vida, aquela pele ficou bonita. Os bichos, os animais que estavam em volta também se tornaram uma aparência com vida. E de repente ele saiu de dentro daquelas águas e ele saiu limpo da mesma forma, branco da mesma forma. E ele voltou de novo para os céus. Os portais se abriram e ele passou por aquele portal e fechou aquele portal. E toda aquela visão foi mudada através da presença do Espírito Santo. Então eu entendo que essa revelação que o Senhor me deu é para este tempo. O Senhor falando da nossa igreja para esse tempo. E depois eu fui orar, buscar no Senhor o que o Senhor estava dizendo. O Senhor diz, filha, assim encontra a minha noiva, a minha igreja nos dias de hoje. A minha igreja está assim. Muitos estão dentro da minha casa, mas não tem mais vida, estão mortos. Muitos estão dentro da minha casa, né? E não tem mais, estão mortos espiritualmente falando. Mas quando o Espírito Santo veio, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer coisas novas, porque eu me lembro que o Senhor pediu para que eu levantasse as minhas mãos ali à beira daquela margem, daquele rio, e o Senhor disse que era para eu prestar atenção no que Ele estava me mostrando, e o Senhor pedia para que eu viesse a profetizar vida.
E naquele momento que eu estava sentada, eu me levantei e comecei a profetizar a vida. Foi quando o Espírito de Deus veio nessa forma corpórea de um pombo e ele trouxe vida. E o Senhor diz: assim está a minha noiva, assim está a minha igreja, o Senhor diz. Mas quando o Senhor também fez, lembrando que o Senhor também fez isso com Ezequiel, no ministério de Ezequiel, quando o Senhor levou Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos e diz: filho do homem, poderão acaso esses ossos reviverem? Porque o Senhor também estava falando de um exército que outrora tinha vida, mas estava morto. O Senhor estava falando de um grande exército que era poderoso, mas estava morto. E assim o Senhor vê a nossa igreja nos últimos dias como um exército forte. O Senhor não vê a sua noiva derrotada, o Senhor não vê a sua noiva fracassada, e é por isso que o Senhor está levantando os seus profetas, dando esse despertar nos últimos dias, chamando a sua igreja para se colocar de pé, chamando os seus profetas para receberem as suas verdadeiras identidades de profeta e começarem a profetizar. Porque quando Ezequiel começou a profetizar no meio daquele vale, quando ele levantou as mãos e ele clamou pela presença do Espírito de vida, pela presença do Espírito Santo, aquele que traz vida, aquele que restaura, aquele que restitui, aquele que está batendo a porta das nossas igrejas, está dizendo que Ele está vindo, porque nós já estamos vivendo os últimos dias, e é tempo de cumprimento de promessas sobre as nossas igrejas e sobre as nossas vidas. Então o profeta Ezequiel começou a profetizar, levantou as suas mãos e profetizou, e diz a palavra que naquele momento houve um grande mover no Espírito, houve um grande mover na atmosfera espiritual. É como se eu ouvisse a voz do profeta falando e ecoando a autoridade que saía da boca dele, e os ossos tendo que obedecer a ordem dele, e ali os ossos se levantando, se juntando, osso com osso, carne com carne, tendões com tendões, aleluias. E por último veio o Espírito de vida sobre aqueles ossos, e aquele exército se colocou de pé novamente. O Senhor está falando ali do seu povo, o Senhor está falando ali da sua geração eleita, da sua nação eleita. E assim o Senhor está falando para nós nos dias de hoje. O Senhor está dizendo: eu derramarei, haverá um grande mover do meu Espírito. E o Senhor diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo esse tempo, e você foi convocado para este tempo. Você foi convocado para essa geração. E assim o Senhor me deu essa revelação. E quando eu comecei a profetizar, o Espírito veio e Ele trouxe vida novamente. Deus conta com você para trazer vida novamente para a noiva. Deus quer que você exerça o teu papel, aleluias, de profeta, de profetisa do Senhor. Quantas vezes nós vamos falar? E se prepare, querido, porque quantas vezes você vai falar, ninguém vai te entender. Quantas vezes Deus vai te dar a revelação e muitos não vão acatar. E como o nosso apóstolo já falou aqui na introdução dessa aula, João Batista, pediram a cabeça dele, querido, custou a vida dele naquela bandeja. Mas o propósito foi concluído, ele anunciou, aleluias. Ele tanto é que quando nós olhamos depois que João Batista, anunciou pelo deserto a vinda do nosso Rei Jesus, a qual ele estabeleceu o seu ministério com excelência, a qual ele fez com excelência. E quando nós olhamos um pouco mais lá para frente, quando foram para matar João, quando foram até Jesus a informar a Jesus o que iria acontecer, Jesus sabia, tanto é que não é que Jesus se importou, mas ele sabia que João tinha cumprido a sua missão e fez com excelência. Deus quer que você faça com excelência, que você exerça com excelência
o que Ele deu para você, o que Ele deu para nós, porque é tempo de edificação na noiva, é tempo de um grande mover da parte do Senhor. E o Espírito Santo, Ele está nos levantando para isso. O Espírito Santo está nos capacitando para isso. E nós temos que profetizar. Talvez você se calou por algum motivo. Talvez você fechou os teus lábios por algum motivo. Talvez você deixou de exercer o seu papel de profeta por algum motivo. Ou talvez você tenha um desejo no teu coração de ser um grande profeta. E eu quero dizer para você, busque isso no Senhor, porque Ele vai te dar. Busque no Senhor. Nós vemos Paulo dizendo que é para nós buscarmos os melhores dons, né, apóstolo? Para nós buscarmos no Senhor. Então busca o dom de profetizar. Busca no Senhor, que o Senhor mostrará para você. O Senhor abrirá o céu diante de você, porque você é uma peça principal e Deus conta com você. E a minha oração nessa primeira aula é para que você venha tomar posse da sua verdadeira identidade, independente da circunstância, independente da tua história, que você venha tomar a sua identidade de profeta. Nós vamos ter muita coisa para nós falarmos aqui, vai ter muita coisa para nós compartilharmos nessas aulas. E hoje aqui a gente já sente o mover do Senhor. E nós entendemos o porquê foi tanta fúria para nós conseguirmos gravar essas aulas. Tanta batalha. Porque é um grande despertamento do Senhor sobre as nossas vidas. Como Jeremias fala, eu tenho um fogo que arde em meu peito que não me dá descanso. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo, que está aceso em nós como profetas, para a nossa nação, para este tempo. Talvez muitas coisas tentaram fechar a sua voz profética, mas o Senhor está dizendo que Ele conta com você, como o apóstolo falou aqui hoje, que falando de João, não o Batista, falando de João, o apóstolo João. João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava aprisionado. Ele estava lá na ilha de Patmos, correndo risco de morte, simplesmente por pregar e falar a verdade. Mas foi nesse momento que o Senhor deu a revelação para ele. Quem disse que ser profeta seria fácil? Ou servir a Jesus? E quem disse que exercer a um ministério dado para o Senhor seria fácil? Mas por isso que o Espírito Santo foi liberado a nós, para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos capacitarmos a exercer esse ministério. Amém? Então, nessa aula, eu quero orar juntamente com você, eu quero abençoar a sua vida. Que você encontre verdadeiramente a sua identidade no Senhor, de profeta. Que você não venha temer a circunstância. E que você venha estar alinhado com o Senhor. Que o teu coração venha estar alinhado com o Senhor. Porque o Senhor quer revelar os planos futuros dele para você, para a edificação da noiva. A noiva de Cristo vai voltar a ter vida novamente na nossa nação. A noiva de Cristo vai ser restaurada através dos dons, sim. E Deus conta com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por este homem, por essa mulher, Senhor. Para este profeta e para essa profetisa, Pai. Senhor, que verdadeiramente, Pai, eles se encontrem e que se alinhem, Senhor, com o propósito a qual o Senhor nos chamou, Pai. Que o Senhor, Pai, venha mesmo, Senhor,
revelar os seus mistérios para este homem e para essa mulher, Pai. E que o teu nome seja glorificado através da vida deles. Que o papel, Senhor, que eles venham exercer, Senhor, seja, Senhor, um papel de profetas, ó Deus. Profeta, Senhor, que não teme. Profeta, Senhor, meu Deus, que estão dispostos, Senhor, a dar a sua própria vida, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço também que o Senhor venha curar as feridas do coração deste profeta, Deus. Que o Senhor venha restaurá-lo, que o Senhor venha colocá-lo de pé e que o Senhor venha usar a vida deles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E o desejo do meu coração, Senhor, e eu sei que também que é o desejo do coração do Senhor, que o Senhor rasgue os céus, Pai, sobre a vida deste homem e dessa mulher, Pai. E que eles, Senhor, possam entrar, Senhor, pelos portais, Senhor, e que eles possam contemplar a Tua grandeza. E que o Senhor possa, Pai, revelar a eles, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. E que eles venham entender, Pai, e que eles não venham ter medo, Pai, de dizer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula. Bom, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.